qual é o tratamento ideal e como fazer esse acompanhamento? É uma oportunidade extraordinária para a gente quebrar alguns mitos aqui. A asma brônquica, por ser crônica e uma doença inflamatória, o principal pilar do tratamento é a utilização do corticoide, que é uma droga anti-inflamatória por via inalatória. Perfeito. Então, a base é você usar dispositivos para aspirar uma medicação e o ponto central são os corticoides inalados. E aí você associa os broncodilatadores que hoje nós temos de ação prolongada. Então, o paciente tem um tratamento mais tranquilo, cômodo. Ele faz uma aspiração pela manhã e outra à noite. Quando ele está fora de crise, é o tratamento de manutenção. Então, são broncodilatadores e com o principal elemento é o corticoide inalado e o tratamento tem outros mecanismos de suporte, mas esse é o eixo central, viu, Ricardo? É a corticoterapia e por via inalatória. Eu alerto isso porque tem a famosa história das bombinhas. Sim. No passado, nós tínhamos, você cardiologista sabe disso, chamava Isuprel. Era um broncodilatador, mas que acelerava o coração. Terror dos cardiologistas. Era o terror dos cardiologistas, porque o paciente que usava muito, ele não tinha orientação, ele estava desesperado, com falta de ar, então ele tinha que ficar aspirando. Então, criou-se aquele mito de bombinha faz mal e vicia. Quando, na verdade, hoje, nós sabemos que a principal via de tratamento é a via inalatória. E nós não chamamos mais de bombinha. É que o broncodilatador, ele dilatava, mas ele não atuava na inflamação, né? Não atuava na inflamação e ele acelerava muito a frequência cardíaca e o sujeito tinha arritmias, ele entrava no tremor, hospital. né? Tremor. Aí o cardiologista falava, pare de usar essa porcaria. É verdade. Então, aí não tinha tratamento. É Então hoje não, você usa o anti-inflamatório que não tem nenhuma ação no sistema cardiovascular e até os broncodilatadores hoje também têm uma preferência de atuar apenas nos brônquios, nos receptores pulmonares. Isso acaba ajudando bastante, né? Agora, o resultado desses tratamentos se mostraram muito efetivos ao longo do tempo, Ronaldo? E qual o papel dos imunobiológicos no tratamento da asma atualmente? Primeiro ponto, acho importante para que todos os seus espectadores saibam que é uma doença crônica. Então, o tratamento nós dividimos em duas fases. O paciente entra em crise, ele pode ir ao pronto-socorro, deve ir quando ele tiver sintomas mais graves e não tiver uma orientação. É o que ocorre no dia a dia. Com certeza. Só que ao sair de lá melhor, ele precisa procurar o pneumologista para receber o tratamento que nós chamamos de fase 2, que é intercrise, tratamento de manutenção. O paciente está ótimo, abriu os brônquios e é medicado, especialmente com os anti-inflamatórios inalados, com pouca absorção sanguínea no corpo todo, uma ação local pulmonar, e isso vai melhorando e evitando que tenha novas crises. Então, esse é um ponto significativo. Agora, os broncodilatadores são importantes, existem outros medicamentos inibidores dos leucotrienos, enfim, mas o que revolucionou a asma no seu tratamento, Ricardo, você muito bem colocou, foi a utilização dos imunobiológicos. Imunobiológicos são remédios, drogas que atuam lá naquele processo inflamatório que eu falei, chama T2. Então, são remédios que você aplica uma injeçãozinha por mês para os pacientes que entram em um protocolo que fique confirmado que ele tem a asma alérgica, com o envolvimento dos eosinófilos, da IgE, e os resultados estão sendo muito animadores. Nos últimos 5 anos foram feitas muitos trabalhos, experimentos no mundo todo, e nós temos assistido até a remissão de alguns casos. Usava muito corticoide oral, tinha crises, internação, infecções, pneumonia, que é uma complicação das crises, e hoje os imunobiológicos, para aqueles pacientes que se enquadram, existe um protocolo, não é para todo mundo, mas nós reservamos os imunobiológicos para o que nós chamamos de asma grave,
e os resultados têm sido excelentes. Ô, Ronaldo, atuamos nas crises, atuamos no pós-crise, com os medicamentos inalatórios e também, dentro do que há de indicação, dos imunobiológicos. Agora, cuidar do ambiente de trabalho, da casa, do quarto, pode influenciar e de que forma o tratamento? Importantíssimo. Nós chamamos de higiene ambiental. Perfeito. Ou seja, se você tem uma asma T2 inflamatória, alérgica, que é mais frequente, e você mesmo, o paciente conta, ele fala, eu vou na minha avó, tem uns gatinhos lá, toda vez que eu saio espirrando, tossindo, é um prenúncio que pode ter até uma crise. Então, você precisa cuidar do ambiente. Não dá para brincar com gatinho, né? Não dá. Uma vez fizeram uma pergunta se em casa de quem tem asma podia ter pets. Eu falei, infelizmente, a resposta é não. Muitos não gostaram, né? E ainda insistem. E aí tem crise de repetição. Então, cuidar do ambiente significa ter uma casa arejada, que bata sol, que evite fazer manipulação de poeiras, fungos, ácaros, esses pelos e assim por diante. Agora, é o tratamento que vai possibilitar que ele não tenha crises, porque, por exemplo, mudança de temperatura, mudança do clima, agora outono e inverno, o ar frio e seco, aumenta a incidência de crises. E não tem vacina nem como você sair do nosso ambiente. Então, é o tratamento preventivo que vai segurar o paciente e vai possibilitar que ele leve uma vida praticamente normal. Exercício físico para esses pacientes. Importantíssimo. Atividade física é para todos, em qualquer situação. E vale lembrar da natação. Quantas pessoas no passado falaram, meu filho melhorou quando eu pus na natação. Não é bem verdade, é outro mito, porque tem até o cloro nas piscinas e que pode ser um fator irritante das vias aéreas. Mas o importante é que nadar, andar, correr ao ar livre, praticar exercício e atividade física, especialmente nas crianças e adolescentes, é importantíssimo. Existe um mito em relação à água quente, do banho? A sensibilidade de cada um, o paciente, cada um tem a sua característica. Então, ele já conhece. Na verdade, não existe uma explicação que seja clinicamente e tecnicamente justificável. Mas existem pessoas que têm maior sensibilidade a determinados tipos de agressão. Então, isso é muito importante. Então, o paciente ele precisa estar muito envolvido. E quando tem crianças, adolescentes também, a se afastar do tabagismo, agora esse cigarro eletrônico, nós estamos... Pois é, Ronaldo, vou até aproveitar para você falar sobre isso, né? Porque tem muita gente consumindo esse absurdo. Né? O cigarro eletrônico, ele chegou-se ao absurdo da indústria que fabrica oferecer, dizendo que quem fumasse, substituindo pelo cigarro eletrônico, você não teria os malefícios. A concentração de nicotina que dá o vício 10 vezes maior do que o cigarro comum. E tem a substância cancerígena na queima da nicotina, que vem líquida, em gel, que é o formaldeído. Então, dá câncer e vicia mais que o cigarro. E o que está nos preocupando é que os jovens aderiram muito a essa prática. Então, pneumonias graves, EVALI, lá nos Estados Unidos, aqui já tivemos casos, são pneumonias gravíssimas que dá em jovem que utilizam do cigarro eletrônico. E nós estamos vendo também agora, que ele é relativamente recente, surgimento de doença pulmonar crônica, de lesões como enfisema em meninos de 18, 19, 20 anos. É lamentável. Então, isso é um problema seríssimo. Imagina se você tem asma e as vias aéreas já sensíveis, é uma agressão. Uma tragédia. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de ouvir todo esse conhecimento que você transmitiu para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e dizer para os asmáticos que se você tem asma e fizer o tratamento correto, você vai ter uma vida normal. Isso é de grande importância.